Galera, bem-vindos a mais um programa, A Hora da Sucata. Sou Paulo Fiuza, mentor de recicladores, sucateiros e aparistas de todo o Brasil. Hoje vamos trazer um tema muito importante, que é a gestão de pessoas, a gestão dos processos, o planejamento, com a empresa especializada nisso, através da Mega Consult, com a minha amiga Raquel e a Fernanda, que eu já estou vendo que já entraram aqui ao vivo. Então esse tema é muito importante, muita gente fica preocupado com o mercado, preocupado com o concorrente, com o preço do material, se vai subir ou se vai baixar, mas um dos grandes segredos está dentro da própria empresa, dentro do próprio negócio de reciclagem. Você precisa resolver a sua casa primeiro e a gente vai falar sobre isso e como empresas profissionais tocam a sua operação, principalmente com relação à gestão de pessoas, tá bom? Show de bola, já tô vendo aí a galera entrando. Gente, tô no novo estúdio aqui, bota aí o que vocês acham aí desse novo estúdio aí. Eu tô achando que ficou mais escuro, né? Mas assim, eu achei que ficou legal aí, tá com as luzes, tem duas luzes aqui gigantescas, um do lado do outro, botou na mão, você ficou vendo do jeito que tá. Estamos agora aqui, inovando aqui com o estúdio novo. Depois de quem está me acompanhando aí sabe que eu filmo aqui os bastidores. Olha o neném dizendo que ficou top, show de bola, show de bola. Tá legal aí a imagem para vocês, né? Beleza, beleza, aí ó. Jackson, vendi 5 toneladas de eletrônico semana passada. Jackson deve ter vendido para Fred das sucatas, né? Show de bola, meu amigo, tamo junto. Tá boa aí a imagem, né, Monique? Vamos embora. Gente, então, enquanto aí o pessoal vai entrando aí na live, queria agradecer todo mundo aí o movimento. Esse movimento tá no nível muito legal, tá no nível de gestão muito bom. A gente tem escutado vários depoimentos de empresas que estão mudando já o negócio de reciclagem, só assistindo às lives aqui da gente, se inspirando nos movimentos, se inspirando nos sucateiros que a gente traz, nas empresas de reciclagem profissional, empresas como essa que a gente vai entrevistar hoje, empresas que trazem um caminho profissional, né, sobre o negócio da reciclagem. A gente tem um movimento que chama de Clube de Associados, que coincidentemente a aula foi ontem à noite, quem acompanha aí a gente sabe, a aula do Clube de Associados ontem foi muito bacana, a gente trouxe um advogado especialista em sucessão familiar, e a gente falou bastante sobre gestão de pessoas, empresas familiares, a gente vai falar um pouco também sobre isso. E aí foi muito legal essa aula, teve várias perguntas, eu tenho certeza que várias empresas ali, associadas do clube, mudaram a forma de tocar a empresa depois da aula de ontem, que foi top demais, e a aula fica gravada para quem não pôde participar e tal, ao vivo, mas foi muito bacana. Esse é um dos movimentos que a gente fica feliz com o resultado também do nosso movimento aqui de divulgação e de empresas mudando de patamar e pessoas também, as famílias principalmente, tá? Fora isso, a produção está pedindo aqui para me reforçar em questão dos nossos clubes e associados. Já passamos são mais de 300 empresas já, tendo reuniões todo mês, juntando todo mundo, conectando com preço, conectando com um tema importante. Então, vejam a importância, hoje em dia dá para você se conectar, inclusive quem está preso no depósito aí, dá para integrar pela internet. Fiquem acompanhando e profissionalizem seu negócio. O do Clube VIP é um dos principais movimentos de profissionalização do mercado de reciclagem do Brasil hoje, tá? Fora isso, nós já temos mais de 120 universitários da reciclagem cadastrados aqui na nossa plataforma, profissionalizando, organizando empresas de reciclagem de forma do caminho real a se fazer, de um caminho decente no negócio de reciclagem. Tem como ganhar muito dinheiro? Tem sim, da forma profissional, dormindo em paz, fazendo tudo certo e formalizando e principalmente fazendo acontecer na reciclagem, que é isso que a gente faz também. A gente já passou de 700 mentorados VIPs, né, empresas individuais onde a gente já ajudou individualmente, tanto eu como Fiuza aqui, como os meus funcionários aqui. A gente já tem uma equipe também para as mentorias, para estar ajudando aí os demais mentorados, na parte de administração, gestão, sistema, temos vários apoiadores ajudando esse movimento. Eu fico muito feliz com o resultado de tudo isso que está acontecendo. Esse movimento que começou com uma brincadeira minha, era um sentimento meu sobre gestão e o negócio tomou uma proporção gigantesca. Estou muito feliz por tudo isso. Pessoal aí, ó, pessoal da Sagicom, meu amigo Eduardo Borba, Juliano, tamo junto, galera. Bom, e aí também a minha equipe fez um levantamento aqui, nós já ajudamos hoje em dia mais de 5.000 empresas a se formalizarem. Essas pessoas podem dormir bem, não vai ter perseguição de Pix,
Não vai ter problema de reforma tributária, nada. Os caras são lucro real, estão emitindo nota fiscal de tudo que entra, tudo que sai, estão colocando o sistema que a gente recomenda, estão mudando para contabilidade, largando os contadores de estimação, pegando a contabilidade que realmente conhece o negócio de reciclagem. Então, tudo isso faz parte do movimento de profissionalização e a gente fica muito feliz com o resultado também que está acontecendo a nível Brasil. Hoje nós somos o maior canal de mídia social, né, rede social. Quando a gente fala, não é só Instagram, a gente fala TikTok, Kawaii, YouTube. Nós somos o maior canal de reciclagem, falando sobre profissionalização de reciclagem do Brasil e talvez do mundo no segmento nichado de profissionalização da reciclagem. Beleza? Gente, vamos falar, mandar um alô pra galera aí. Já tô vendo a galera entrando, o pessoal da Marforte, o Eric, Ludic, aí tamo junto, meu amigo. Botem aí de onde vocês são, de onde você é e qual cidade você está falando, com qual material você trabalha, há quanto tempo está no mercado. Comenta um pouco aí, escreve aí rapidamente que eu mando um alô aí pra galera. O Timóteo, tamo junto, o Eduardo Borba, Sagicom, Ricardo, tamo junto. Meu amigo arquiteto Júlio Mesquita, os maiores arquitetos do Brasil, mora aqui em Fortaleza. O Juliano da Sagicom, a Damares, nossa associada, tamo junto, minha amiga. O Neném da Sucatas Araújo, o Jailson, a Dirlene, o Adriano, o João, o Pedro, a Catarina Tuxa da nossa equipe aqui, o Ricardo Pereira, tamo junto, Sucatão Brasil, isso aí, show de bola, galera. O Ailton Costa, o Washington, a Monique, nossa mentorada do Rio de Janeiro, tamo junto. O Jackson, que trabalha com material de sucata eletrônica, o Wallace, o Simão, o pessoal da Planalto Terraplanagem, show de bola. A Mel da Ética Metalúrgica, o Gabriel do Este Bank. Eita, a live tá de peso hoje, hein? Só a galera mesmo, show de bola. O Robson da ISAT também tá acompanhando a gente hoje. O grupo todo aí, tô vendo aí o pessoal do Sagicom todo assistindo a gente aí, show de bola, galera. Pessoal da Amota, né? O pessoal da Fundições, uma das maiores fundições do Brasil, show de bola, assistindo a gente. O Gilson, Ricardo, tamo junto, galera. O Gero Sucatas, nosso associado também. Beleza, galera. Bom, então aproveitar também e mandar um alô aí para os nossos apoiadores, Sagicom, o pessoal tá acompanhando a gente, o ISAT também, a equipe tá toda acompanhando a gente aí. Eu uso o ISAT, eu uso e recomendo o sistema de rastreamento de caminhão e de produtividade e acompanhamento da rotina. Você tem que ter os dois ligados, Sagicom e o ISAT, muito importante. Inclusive para quem tem um caminhão também vale a pena, muito, tá? O Olhar Reciclador da minha amiga Priscila, se ela tiver aí, não tiver falado, um alô aí para ela, a galera aí, o Yuri também, né? A Mega Office, a empresa também faz parte do grupo da Mega Consult, né? Que é o escritório de contabilidade. Larguem os seus contadores de estimação e conheçam a Mega Office e mudem a vida de vocês. A MIT, Inteligência Tributária e de Recuperação Tributária. Acabei de fazer uma postagem, acabei de pegar um mentorado que recuperou mais de 300 mil reais com a MIT, porque o cara tava um monte de imposto recuperado errado pelo contador de estimação. A MIT foi lá e organizou tudo pro cara. O cara tinha uma mega cena acumulada, uma mini mega cena acumulada na empresa. Recebeu esse dinheiro recentemente. Veja a importância de serviço profissional, hein? O pessoal da Prolata, de crédito de reciclagem. Não é possível que você da reciclagem não recebe R$1 de crédito de reciclagem hoje em dia. Pelo amor de Deus, se atualiza. Entra aí depois em Prolata pra você ver. Meu amigo Ronaldo Castilho, da live da semana passada, tamo junto. Ficou top, hein? Recicla Minas, o Edson, o Jonas, o Cleidson, sucata de vidro, tô na área, tamo junto, meu amigo, o homem da sucata de vidro. O pessoal da MSV Alumínio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de Andradina, nossos associados também, tamo junto. Isso aí, vamos falando aí, galera, que eu mando um alô aí já pra vocês. Tá? O Naldo, da Logística e Reciclagem, meu amigo forte também aí, siga o Instagram dele, Logística e Reciclagem, o cara tá ligado também em tudo. O Gustavo Schiffer, nosso mentorado também, do sul do país, show de bola, show de bola. Bom, gente, também a Ciclo Caçambas, nossa empresa apoiadora aqui. Não é possível que você da região sudeste do país reforma ainda caçamba por conta própria, tendo a Ciclo Caçambas da minha amiga Aninha, que acabou de entrar. Aí, Aninha, tava falando de ti, hein? Meu amigo Gilmar da Tocantins Metais, tamo junto. Minha amiga Luciana da Mega Office, aí o pessoal tudo entrando. Da Recicla Ceará, um sindicato que eu tive aqui semana passada, fizemos um movimento aqui, juntamos os sucateiros de todo o Ceará aqui. Muito legal esse movimento, meu amigo Paulinho, tamo junto, meu amigo. Teu troféu tá aqui, ó, tá ali do lado ali, ó. O troféu da Recicla Ceará, da associação aqui, das REC, né, Paulinho? Bota aí. Conimag, líder de vendas de processamento de sucata do Brasil, tanto fazem
prensas, como tesouras, como vários tipos de equipamento para você poder agregar valor aí no seu material. Meu amigo Marcão do Forte aí de São Paulo, tamo junto, meu amigo. H-Forte, líder de venda de garras no Brasil é H-Forte, hein? Eu tenho a minha, já viram filmando, eu tô aqui no meu pátio de sucata, aqui do lado tá rolando a operação. Eu uso H-Forte, recomendo. Mais de 50% das garras sucateiras do Brasil são H-Forte, sabia disso? Então, os caras são os maiores, têm o melhor pós-venda e tem a melhor equipe para te atender. Então, quer comprar garra é H-Forte. Cinebog, essas maquininhas verdes aqui, ó, maravilha. Todo sonho do sucateiro, quando você sabe se o sucateiro chegou lá, ele tem uma Cinebog. É o cara que venceu na vida, na sucata. Show de bola. Pessoal da Sierra, da minha amiga Soninha, não sei se ela entrou aí. Lu e Ana, pessoal, me ajuda aí. A Soninha entrou, não vi ela não. Meu amigo Mascarenhas, tamo junto. Guilherme Martins. O pessoal da RX Mac, o maior portal de compra e venda de equipamentos novos e usados do Brasil. RX Mac, acabou essa história de comprar material, comprar máquina e equipamento, principalmente caminhão também, negócio de OLX e grupinho de WhatsApp. Agora existe um portal que se chama RX Mac. Vital Metais, líder de compra de não ferrosos de todo o Brasil. Tá forte. Cadê o Éder? Tá por aí? O Éder sempre tá nas lives assistindo a gente aí. Pessoal da Sucatas de lixo eletrônico, maior comprador de lixo eletrônico do Brasil, maior empresa responsável. Fiz um vídeo até recente sobre ele, semana retrasada. Muito bacana a história de profissionalização do Fred. Beleza? E a Pese Bem, o pessoal teve até aqui na minha empresa ontem falando sobre gestão, a importância de ter uma balança integrada com o sistema, com o SagiCon, bem legal. Fiz até um vídeo aí com eles. Eu integrei aqui a minha balança da Pese Bem, que eles trouxeram aqui, uma balança de plataforma, com o sistema SagiCon. Nós temos o sistema integrado hoje. Então hoje nós temos um sistema confiável e integrado e automatizado. Esse é o que a gente ensina na mentoria também. Beleza? Gente, já tá pegando aqui uma quantidade boa de gente. A Márcia, o Santos, o Marcinho Ferro Velho. Bota de onde tu é, Marcinho. O Guilherme, o Paulo Daniel. Vamos embora. ASREC, né, Paulinho? Tô vendo aqui. ASREC, Associação dos Recicladores do Ceará, alguma coisa assim, né? Tamo junto, tamo junto. Fred da Sucatas acabou de entrar. Eita, a live tá ganhando peso hoje, hein? Vamos embora. O Marcinho do Ferro Velho, Conceição de Jacareí, do Rio de Janeiro. Show de bola. Vamos lá, vou chamar as meninas aqui agora da Mega Consult. Chamar primeiro, depois eu vou chamar a Fernanda. Vamos por partes, né? Aí. Olá! Olá, como é que tá, minha amiga? Tá assistindo bem? A gente tá escutando bem? Sim, assistindo bem, escutando bem. A gente queria era um boné desse aí, Fiuza. Um boné desse aqui tem que lutar muito, viu? Ai, ai, ai. Nós vamos mandar para Gostei. vocês aí. O caminhão pesado tem vários. Ó. Tem esse do caminhão pesado Vida Leve, tem esse aqui do Clube VIP de Olha, associados, tem o da universidade, tem dos patrocinadores aqui em cima no estúdio. Ó. Boné é só o que tem aqui, viu? bom demais. Bom demais. Prazer, Fiuza. Podemos estar aqui contigo, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre gestão, né? Boa, boa, exatamente. Vamos chamar logo a Fê aqui. Vamos chamar a Vamos falar. Fê para não perder aqui Uhum. o embalo. Galera entrando aí. Ó, o Pablo da Conimag entrou, maior vendedor de prensa e tesouro do Brasil. Tem que respeitar o cara, viu? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Convidar. Fernanda. É Fernanda o quê, hein? Estimado. Estimado. Isso aí. Fernanda Estimado. Não tá aparecendo aqui para mim. Será que ela tá ao vivo, hein? Tá, Será que ela tá dentro da live? tá dentro da live, tá ao vivo aí te esperando. Fernanda, dá um oi aí pra gente, só pra ver. Ó, o Fred aí já tá perguntando se tem placa aí. Se acalma aí, Fred. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver Ó, fica aqui. ali, Ah, ó. Fernanda, tô aqui. Fernanda estimada. Vamos tentar aqui. Vamos lá de novo. Fernanda, aperta naquele botãozinho pedir pra participar. Vê se aparece. Fernanda. Engraçado aqui, não tá aparecendo, ó. Fernanda, até aqui, agora apareceu, convidar. Eu mandei um convite aí pra ti, Ah, beleza. manual. Ela já vai entrar, então. Vê se vai agora. Ah, agora apareceu aqui até um convite dela, aceitou. Aê! Agora deu certo. Agora foi. Time Bom, completo. time completo. Time completo, agora podemos começar a live. Gente, primeiro queria agradecer vocês duas pelo convite e estar aqui trocando ideia com a gente. O movimento de vocês faz muito sentido com o que a gente fala sobre profissionalização, sobre pessoas, sobre processo.
Vocês têm uma história muito bacana, vou deixar cada um de vocês falarem. Vocês são convidadas de peso aqui para a gente. É muito importante. Esse movimento é sobre profissionalização. A gente não está aqui para ficar brincando na internet e tal. A gente está aqui para realmente transformar as empresas de reciclagem em empresas que podem prosperar de forma saudável, sustentável, né? Que é o que a gente toca. E aí vocês fazem parte disso. Vamos se apresentar por partes aí. Raquel, se apresente primeiro aí. Claro, então Vamos deixar os mais velhos se apresentarem antes, né? Olha aí, Raquel. é isso. E hoje eu ainda sou mais velha de empresa, porque hoje estou completando 19 anos no Grupo Mega. Ah, olha aí. Que legal. Parabéns, parabéns. Por essa trajetória. Então vamos lá, gente, um prazer enorme a gente poder estar aqui, a gente falar um pouco sobre isso que a gente é apaixonado, que é gestão. Mas a gente sabe que as nossas histórias também nos conectam, então vamos falar um pouquinho sobre quem é a Raquel, afinal de contas, né? A gente chegando aqui nessa que usa um nome super de peso e vários nomes de peso que a gente já viu ali também. Vários aqui. E nossos também, né? Que estão ali ainda dizendo, coisa boa vocês juntos, enfim. Pessoal lá da Reciclagem, um abração aí para vocês. Então, eu sou a Raquel, consultora da Mega Consult, né? A minha trajetória aí na parte de gestão, ela começa há bastante tempo atrás, como a Fê já entregou, né? Eu sou mais velha, então faz mais de 20 anos, né? Comecei na consultoria há 20 anos atrás. Era só os cabecinha branca fazendo consultoria das empresas e dizendo o que era para fazer. E eu lá, bem jovem, desafiando e dizendo, serei consultora. Então, e aí as coisas aconteceram. Então, venho trabalhando nisso desde então. Em 2004, então, comecei a fazer consultoria. 2007, Legal. me encontrei com o Jonas, né? E uma situação muito legal de como que a gente se encontrou. Eu estava prospectando, né, algumas empresas, enfim, sempre, né? Porque a gente está sempre... E aí, o que aconteceu? Tínhamos um amigo em comum, e aí eu disse assim, mas essa empresa, esse tal de Grupo Mega Office, é uma empresa que parece ser legal aí para mim prospectar e tal. Descobrimos uma amiga em comum. Aí eu disse para essa amiga assim, olha só, eu precisava que tu me apresentasse para o Jonas. Aí ela me apresentou o Jonas, e o Jonas disse assim, eu sou apaixonado pela área da qualidade. Cara, fechou todas, né? Aí, então, opa, tá aqui a nossa oportunidade. Fiuza, tu vai lembrar muito bem disso, né? 19 anos atrás a gente falava de prêmios de qualidade. Tu trabalhou na Gerdau, que foi uma precursora nessa ideia aí de prêmios de qualidade, enfim. Então, entrei lá na Mega, a gente começou, fizemos certificações, premiações, participei lá das questões de examinador de prêmio e tudo mais. E nós desenvolvemos uma parceria. E essa parceria foi duradoura. Aí, em 2018, o Jonas me chama de novo. Raquel, vamos deixar uma consultora autônoma aí e vem fazer parte da Mega Office, vamos abrir uma empresa de consultoria, vamos abrir a Mega Consult. E aí estamos nós, né? Olha aí que legal. Legal, né? Desde legal, tá? Saímos, então, de ser parceiros para entrar para uma empresa mesmo. Então, desde 2018, a gente vai atendendo várias empresas, fazendo o que a gente ama, que é trazer informação, crescimento, educação, né? A gente trazer gestão, né? Que gestão não é algo, é chato. Não, gestão é maravilhoso, gente. Como tu bem trouxe, né? Faz dormir em paz. Então, faz dormir em paz. Fazem. E é isso que a Mega Consult traz. Então, a minha história se aí com a história da Mega Consult, né? Hoje, feliz de fazer 19 anos de estar dentro do grupo. Mas nós tivemos uma questão muito importante. A gente sabe que na consultoria, a consultoria é o tamanho dos braços do consultor, né? Do que ele consegue atender. E aí os meus já estavam curtinhos, eles não são altos, gente. Até porque eu preciso confessar para vocês que eu tenho apenas 1,54 m. Então, os meus braços são curtinhos. Então, a gente precisou de mais gente. E aí, nesse meio tempo, né, a Fê chega para fazer parte aí da nossa história. A gente construiu novos ciclos da Mega Consult. Então, nós somos apaixonados por isso, mas essa parte dela ter entrado, eu vou deixar para ela contar. Enfim, a gente aí trabalha bastante, né? Trazemos muitas coisas legais aí para dentro das empresas, porque é isso que a gente sabe que realmente faz toda a diferença, né? Mas agora eu vou deixar, acho que a Fê se apresentar. Ela vai contar, então, desde a hora que ela entrou na Mega Consult. Na Mega Consult.
Show de Uhum. bola. Só fazendo um gancho aqui da sua fala aí, inicial, eu trabalhei na Gerdau, eu não sei se ainda funciona isso lá hoje, mas eu sei que o Jorge Gerdau, né, já foi presidente, que é um dos membros da família, ele era presidente da Fundação Nacional da Qualidade, né? E gostava muito dessa história, né, que é aí que você está falando, né? E aí, eu lá na estagiária administrativa, aí depois eu fui comprador, aí no começo eu gostava desse tema de gestão, aí me colocaram para ser avaliador do FNQ. Olha que interessante, eu nem tinha conversado contigo, né? Agora que tá falando. Então, eu fui avaliador do FNQ pela Gerdau. Eu fui avaliar várias empresas que não tinham nada a ver com sucata. Aí você ia com aquela prancheta, né, das informações. E aí você faz isso, o que é que você faz com as pessoas? Tem reunião de rotina e tal. Mas vejam que, olha que interessante as coisas do mundo, né? Coisas de Deus que eu digo, né? Nessa época, eu tinha essa visão de gestão, mas quando eu fui fazer essas avaliações, isso me despertou muita coisa. Eu disse, olha, tem uma metodologia de avaliar a empresa e tudo. E a Gerdau me forçou a isso. Eu até sou muito grato a muita coisa que eu aprendi na Gerdau, né? Pelo profissional que eu sou, a empresa focada em gestão. E esse negócio me abriu a cabeça. Eu acho que daí foi que eu já comecei a entender melhor sobre esse negócio de consultoria. Da partir dessa época, eu comecei a visitar os sucateiros. Eu vi esse negócio do FNQ que eu fazia era para visitar outras empresas. Era empresa de padaria, era oficina de peça, não tinha nada a ver com sucata, né? E aí, só que aí eu peguei essa visão e ficava visitando os sucateiros e na minha cabeça aquele era o modelo de gestão. Veja que legal, né? Uma coisa puxou a outra. Olha Tava só, que demais. pensando sobre isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha da Qualidade, né, que era presidida pelo Jorge Gerdau, também teve uma representatividade enorme. Então, assim, a gente ia para lugares que a gente nem imaginava, e empresas que a gente nem imaginava, mas olha como isso nos construiu, né? Olha aí, o Júnior aí da Mítia botou. Também fui Também foi avaliador. avaliador. É. Que legal. Essa mais alguns falando da idade aí. Mas é, foi, mas que experiência maravilhosa, né? Que É oportunidade, verdade. né? Oportunidade grande. Então, na prática, né? Na prática. Show de bola. Pois, se apresente agora a Fernanda aí. Vamos lá, então. Agora a Raquel vai deixar eu falar do melhor momento da vida dela, que foi quando ela me conheceu, né, gente? Ah, tá Por certo. favor. A gente sempre brinca, mas brincadeiras à parte, a minha trajetória a minha trajetória profissional, ela começou dentro de uma empresa familiar. Então, Legal. o legal é que eu tenho o outro lado também, como empresária. Era uma empresa dos meus pais e do meu tio, uma empresa de estruturas metálicas. Então Olha aí que legal. a gente destinava bastante retalhos e tal para o pessoal da sucata. É uma Então das já melhores tinha. sucatas que tem, viu? Essa aí. Pois então. Então, essa trajetória eu iniciei lá. Bom, na verdade, eu nasci lá dentro. A grande Aham. maioria do pessoal da sucata aí sabe o que eu estou falando. Quem tem Legal. empresa familiar simplesmente nasce lá dentro e vai crescendo, né? As brincadeiras todas acontecem ali. Isso. E comecei lá aí a trabalhar, servindo cafezinho, passando fax, né? Agora eu Passando vou entregar a fax. minha idade, porque nessa época ainda tinha isso. E aos poucos, lógico, né? A gente vai se inteirando do negócio, vai estudando, me formei em administração, fiz pós em gestão. Legal. E aí fui assumindo, meus pais acabaram saindo, eu entrei para a gestão da empresa. E assim, eu só tenho a agradecer, eu honro muito a empresa, tudo que ela me ensinou, e hoje eu sou consultora e trago essa bagagem graças à minha antiga empresa, mas ela nunca teve o meu coração. Então, eu acabei ficando lá mais porque, ó, é necessário eu seguir o legado, né? Não vou deixar o legado cair, enfim. Mas eu sempre pensei que meu coração estava fora, que eu tinha outras coisas a explorar. E aí a Legal. gente tem que cuidar, como tu falou ali, de Deus, né? De pedir para o universo. Tem que É, cuidar o que a gente pede, porque ele traz. Realmente ele nos traz. dá, né? Ele nos Isso. dá. Então, a minha vida teve uma virada de 360 graus. E aí eu acabei por definir, vender minha parte da empresa. E aí eu disse, não, nem que agora eu vou fazer um ano sabático para eu Aham. pensar realmente o que eu quero. E esse ano, Aham. no fim das contas, virou num mês, porque Aham. nisso eu já conhecia o Jonas, ele foi meu colega de pós-graduação. E como a Raquel falou, eles precisavam expandir a consultoria e ele me convidou. Ele disse, Legal. Fê, vamos lá, né? Só que assim, eu tenho um desafio para ti, que é a Raquel gostar de ti.
Porque ela não Hum, gosta de ninguém. A Raquel é muito difícil de lidar. braba. Braba. Então, se tu passar dessa barreira, tá ótimo. E aí, então, a gente se conheceu, começou de uma forma, assim, bem despretensiosa, né? Com testes e tal. E, nossa, tudo aconteceu da melhor maneira possível, sem a Legal. gente nem imaginar. E, graças a Deus, a gente só vem aí expandindo, aumentando a equipe e ajudando cada vez mais as empresas. Show de bola, show de E bola. Então, agora, seja. e agora, como consultora, eu fico pensando assim, por que que quando eu fui empresária eu não pedi ajuda? Quantos Sim. erros eu poderia ter evitado com a ajuda de alguém com um olhar externo? Enfim, então são aprendizados aí que a gente vem carregando. Legal, legal. Ó, a live tá pegando peso, a gente tá quase 200 pessoas já. O pessoal da sucateiros de peso do Brasil todo, ó, o pessoal da Sudeste Paulista já foi nosso entrevistado aqui também. Tem a Reciclagem Meninas, digam aí de onde você é, a primeira vez que eu tô vendo, pessoal. O Éder da Vital Metais, um dos maiores sucateiros do Brasil também, tá aqui no Comprador de Não Ferroso. Tamo junto. Cadê Éder? Tá no Brasil? Ele passa tempo viajando, sabe? Toda live que ele assiste, ele tá na Alemanha, tá não sei aonde. Especializado em Uau! network. É chique, viu? É o Richard aí. É teus personagens que eu criei aqui. Gente, a gente está nesse estúdio novo aqui. Eu já até perguntei, o pessoal gostou aí desde o começo. Que ele tá focando aqui mais no meu rosto, aqui as luzes. Tem uma segunda luz que eu esqueci de ligar. Eu vou ligar aqui ao vivo sem frescura, no amadorismo. Pera aí. Vê se fica bom. Fica bom assim? Vamos ver se tá aprovado. Tá aprovado assim? Tá bom, né? Vou deixar aqui as luzes. Tá Ficou ótimo. bonito Ficou aqui. chique, né? Ali atrás. Ficou chique. É. Excelente. Quem sabe faz ao vivo sem frescura. Eu tinha esquecido de ligar essa luz. É isso aí. Vamos embora. Gente, então, a gente já falou um pouco assim da história de cada um de vocês. E aí, o grande ponto-chave nessa parte assim de contratação, né, de pessoas, né, de processo, hoje eu acho que o problema total, até numa empresa de consultoria como a de vocês, na minha aqui de mentoria, é o problema de pessoas, né? Pessoas que o pessoal chama de problema e muita gente já vê como solução. Uhum. Então, o que acontece? Hoje, quando eu vou fazer uma mentoria com a empresa, eu imagino que vocês também, fazem consultorias, né? O maior problema é o quê? Tá faltando gente, tá faltando mão de obra, né? É a conversa de todo canto. Isso não é só da reciclagem, não é só de uma oficina, de uma padaria, do supermercado, é geral. E aí, antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer até uma visão que eu trouxe minha quando eu fui para os Estados Unidos agora e para a Alemanha. O problema de mão de obra lá é muito maior, a ponto das empresas deixarem de processar os materiais, olhando para a reciclagem, por falta de mão de obra. Aqui a gente falta e tudo, mas a gente não deixa de processar os materiais, né? Então lá eles, vou dar um exemplo, tem ar-condicionados, né? Uma sucata hoje aí, quem é do ramo aí sabe. Todo mundo pega aqui no Brasil, você desmonta o ar-condicionado, tira o gás, tira a parte do cobre, tira a parte do alumínio, você tira ali e faz o máximo para você ganhar o máximo de material, de dinheiro possível, né? Daquilo lá. Lá não faz isso, porque não tem mão de obra para separar. Então, o que é que eles fazem? Eles prensam o material todo, o ar-condicionado inteiro, com alumínio, com cobre, tudo no meio lá, e vende para a China, porque lá na China vai ter mão de obra. Ou seja, eles estão terceirizando a mão de obra através dos produtos e enviando para a China, e a China teve que criar uma classificação para os Estados Unidos, chamado ar-condicionado prensado, porque não existe isso no mercado sucata, por falta de mão de obra de lá. Vejam a que ponto chegou. Isso está certo ou errado? Eu fiquei pensando, rapaz, isso não está certo, não está errado, não. Na verdade, você está terceirizando a mão de obra em outro canto. Né? E a China se adaptou, os Estados Unidos também e tal. Diz que eles estão guerreando, mas no comércio mesmo é tudo amiguinho, viu? Não tem essa conversa, não. Né? Sem dúvida. A gente teve na China, nós voltamos de lá início de dezembro agora desse último ano, e o que a China não tem é falta de mão de obra, né? Pois é. Do mundo. Então, inclusive, é uma realidade totalmente diferente da nossa, porque as pessoas disputam a oportunidade de trabalho lá. Então, se tu não quer, tá tudo certo. Tem um monte de gente que quer. E eles realmente, nossa, eles estão muito acima da gente, Ô, né? Raquel, Uns e complementando ali esse medo, né? Hoje em dia aqui no Brasil a gente está nessa de vamos trabalhar menos e tudo mais. Lá eles têm um regime de trabalho que eles falam que é o 996, das Como é 9 isso? da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Pelo amor de Deus. As grandes empresas fazem, inclusive, complexos com restaurante, academia,
tudo que é coisa lá dentro para que as pessoas não saiam de lá. E tá tudo certo, todo mundo trabalha e não quer saber, até porque se sair tem alguém para entrar no lugar Isso aí. facilmente. Já pensou? Que Então, loucura. Então, é uma realidade de mercado de trabalho completamente diferente da nossa. Só que se a gente olhar para os resultados deles, nossa, olha que resultados que eles têm, né? E sem exatamente. dúvida, em termos de tecnologia, eles estão há muitos anos à nossa frente, né? A pergunta que as pessoas fizeram quando nós voltamos da China, Fiuza, era: nós vamos chegar a isso? Então, a Boa. resposta, eles estão há 20 anos à nossa frente. O que que nós temos aí pela frente, né? Nós precisamos mudar muito, né? Então, é uma outra realidade, mas é fantástico da gente ver o quanto essas realidades em volta do mundo são diferentes, né? É. Então, como tu falou, assim, no profissional ali são tudo amiguinhos, né? Então, Isso. pro outro, por quê? Porque todo mundo quer ganhar mais, essa que é a verdade, né? Exatamente. E aí, legal, dentro desse assunto de falta de mão de obra, a gente não está falando assim, porque está faltando para contratar. O pessoal está reclamando da falta de engajamento da equipe atual, que eu queria que vocês comentassem isso, como é que funciona essa parte aí de uma visão melhor sobre isso, né? Falta de engajamento da equipe atual, geração Z totalmente desengajada com os processos da empresa, né? Porque o pessoal já quer qualidade de vida, por isso eu criei esse nome aqui, inclusive baseado nisso, que é o caminhão pesado vida leve. Não basta a gente morrer de trabalhar. Até a Lu aí, ó, a Lu da Negócio comentou, né? Lá na China não tem caminhão pesado vida leve, desse jeito tem não. Trabalhando 24 horas por dia, né? Então, a gente tem a dificuldade de rotatividade na empresa, a gente tem a dificuldade de contratação e a gente tem a dificuldade também de retenção de talentos, né? E de engajamento dos meninos mais novos chegando. A minha equipe toda aqui, eu sou prova viva disso. Os meninos aqui da minha equipe é de 20 a 30 anos no máximo, né? A maioria é primeiro emprego, eu até recomendo isso. E eu jogo esse jogo aí mesmo, eu tenho que entrar a fundo nisso. Eu queria perguntar a vocês assim, como é que vocês fazem assim nas orientações para esse tipo de mercado, para esse tipo de problema que eu acho que deve ser um dos problemas mais graves aí da consultoria, né? Perfeito. Vou falar um pouquinho, então, sobre parte mais gestão mesmo. E a parte das gerações, eu vou deixar para a Fê falar, que ela arrasa quando a gente fala sobre Legal. gerações, que é super importante, né? Então, o que que a gente sempre traz, usa, que é muito importante para todas as empresas, né? Não é só a gente trazer uma pessoa de fora, é a gente fazer, a gente tem que fazer com que essa pessoa se integre dentro da empresa. E quantas vezes a gente sabe que o empresário, ele olha ali para a rua e diz assim: ah, fulano olhou aqui para mim, tá É, com interesse, peraí que eu vou pegar ele e eu vou jogar ele aqui dentro. E aí que a gente vê que sempre começam as dificuldades. A gente tem que ter, gente, não adianta a gente falar. Eu sei que, às vezes, quando a gente fala essa palavrinha, processos, a galera se arrepia, diz: não, processo não. lá vem, né? Mas tem que ter, né? Então, assim, a gente precisa saber quem a gente está contratando, a gente precisa entender o que realmente essa pessoa vai fazer, não é só jogar ela ali e dizer assim, daqui a pouquinho eu volto para a gente treinar. A gente tem que ter uma forma estruturada, porque é isso que vai fazer com que as pessoas permaneçam. E além disso, a gente focar nos treinamentos, a gente diz, não só nos treinamentos, a gente, nos on the jobs, né, que são os treinamentos nas funções, mas a gente tem que ter treinamentos para trazer a pessoa para a cultura da empresa. Como que a coisa funciona aqui? Como que a coisa é aqui? Como é que a gente trabalha essas coisas? Porque as pessoas Legal. precisam se sentir parte. E hoje o que a gente mais tem visto é isso. As pessoas vão embora das empresas porque elas não se sentem parte da empresa, né? Elas Boa. sentem ali, fazem o trabalho delas e viram as costas e vão embora. Então o empresário, ele tem sim essa grande responsabilidade de entrar, de treinar, de fazer as pessoas se adaptarem. Mas aí a gente chega num momento que daí a gente diz assim: ah, mas o fulano lá ofereceu quanto a mais e saiu todo mundo, né? Mas o que que a gente tem feito? O que que a gente tem feito de diferente? Como que a gente vai fazer com que essas pessoas fiquem? Quais são os nossos planos? Quais são as nossas políticas de retenção de pessoas? Ou na empresa é quem chega lá e pede um aumento ganha, né? E aí É, é quem ganha mais, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes, quando a empresa vai crescendo, a gente nem se dá conta. Mas quando a empresa se torna maior e mais robusta, a gente vê o quanto isso é necessário. A gente tem que desenvolver as pessoas. E sim, isso é responsabilidade da empresa, né? Por quê? Porque nós precisamos que essas pessoas sejam desenvolvidas. Qual o plano da tua empresa? Qual é o plano da empresa de fazer as pessoas crescerem, de fazer elas se desenvolverem, de fazer elas permanecerem ali? Elas têm um norte, elas estão enxergando para onde elas vão, para onde é que a tua empresa está indo. Será que a galera está isso. conseguindo enxergar isso também? Nós Boa. precisamos fazer com que a comunicação flua mais para que a gestão de
funcione. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas queiram ficar. E nós temos exemplos maravilhosos, né? Boa. Falou sobre isso, de gente que estava na marca do pênalti ali, quase indo embora da empresa, e dentro de um processo de desenvolvimento, né? Vão fazer curso, vão ler podcast, vão se desenvolver, vão voltar a estudar. Gente que não tinha terminado o ensino médio, hoje está na. Então, a gente tem aí uma grandeza, a gente precisa desenvolver essas pessoas para que realmente elas permaneçam dentro das empresas. Porque qual é o custo disso? Qual o custo oculto de uma demissão? Não é simplesmente pagar a rescisão lá, né? O custo oculto de fazer todo esse treinamento de novo. Então, é muito melhor a gente ter as pessoas dentro da empresa, né? Temos que desenvolver de jeito. Mas a Fê vai falar um pouquinho sobre as gerações, que acho que é bem importante. Só pegar um gancho aqui, eu vou dar meu exemplo, eu gosto de dar muito, né? Eu trabalhei na Oi, antes de trabalhar na Gerdau. Na Oi eu trabalhava, quando eu entrei lá, você vai para começar a trabalhar, você não sabe nem o que é que você vai agarrar ali, né? E aí eu era lá da área de contestação de pagamento, eu odiava aquilo, eu ia à força mesmo, tá? E aí, só que aconteceu o quê? Teve um cara lá, um gestor, que numa reunião lá que tava, cada um estava apresentando lá o que estava fazendo, ele viu que a minha planilha, o meu negócio que eu apresentei estava mais organizado. Aí ele disse, como é que tu fez isso? Aí eu disse, não, eu fiz aqui porque eu gosto e tal. E aí ele pegou e disse, não, vou te colocar lá na hora de logística, eu tô precisando de um cara organizado. Ele me tirou de uma reunião e botou em outra. Eu virei um foguete lá dentro da Oi. Eu virei o melhor funcionário, eu saí do pior para o melhor, de melhor avaliação, me quiseram me contratar, eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará, quiseram me levar lá para o Pará, e eu fiquei super empolgado, porque eu também estava todo engajado lá, só que aí o meu setor se destruiu, teve que ir lá para o Pará, eu não quis ir, aí acabei que, graças a Deus, eu saí, e aí apareceu essa vaga na Gerdau, eu entrei nesse mundo. Mas isso, eu sou exemplo, uma prova viva disso, que a pessoa me colocou em outra área na época, eu era muito novo, eu tinha 18 anos, e aí eu não sabia, nem eu sabia se estava certo ou errado, e eu realmente me engajei muito melhor com a empresa, porque é aquela história do perfil correto no local correto, né? Pessoa certa no local certo. Agora fala aí, Fê. Exatamente. Isso que eu ia falar antes de falar das gerações, um ótimo exemplo que tu deu, Fiuza, porque a gente sempre fala isso, as pessoas certas nos lugares certos, e o perfil conta muito. Então, esses testes de perfil comportamental são uma ferramenta que a gente usa bastante nesses projetos de gestão de pessoas para entender, será que a pessoa realmente ela tá aderente àquele cargo? Tem a Isso. ver, né, o perfil dela com aquele cargo que ela está exercendo. A gente sabe que tem pessoas, a gente tem um exemplo de uma empresa que era até um estagiário, e ele tava atuando lá numa área e tal, tava indo mal pra caramba, sabe, sem interesse nenhum e tal. Aplicamos o teste de perfil, entendemos melhor. Ele foi para uma outra área completamente diferente. Então ele saiu da qualidade para ir para o apoio à tecnologia. E agora eles brincaram essa semana, eu quero fazer uma estátua do estagiário, porque ele está fazendo história. Então ele Virou vai virar foguete. funcionário, ele vai ser contratado. Então, olha o que isso faz, né, de diferença. Isso que faz toda a diferença, botar a pessoa certa no local certo. Eu fui até para um treinamento que o cara botava numa imagem, era aquele Marcos Freitas, não sei se você já viu, um cara bem conhecido. E aí ele botava uma imagem de uma vaca no mar, nadando do lado de uma baleia. Aí disse, ó, você tá pegando, você tá botando suas vacas lá, em vez de estar no capim, você tá botando para nadar junto com as baleias, vai morrer afogado e tal, né? Perfeito, exatamente. E hoje, quantas vezes a gente vê isso acontecer? Por quê? Porque a gente precisa de alguém naquele lugar. Mas aquela pessoa em outro lugar, nossa, ela voa, né? Ela voa. Só que a empresa tem que estar atenta a isso. Por isso que a empresa Isso. precisa fazer outro item que dá o arrepio no empresário, avaliações do desempenho. Boa, comenta aí, comenta aqui do zero, porque tem gente aqui que eu conheço que está assistindo a gente, não sabe nem o que é uma avaliação de desempenho. Comenta aí como é que se faz, como é que implementa uma avaliação de desempenho. Perfeito. Vai lá, Fê, tu quer falar sobre isso? Posso falar sim. Então, vai. Então, hoje a gente faz uma metodologia bem bacana, porque o próprio funcionário se avalia. Então, ele vai dando notas para ele em vários Legal. aspectos. Então, a gente olha o aspecto comportamental, porque não é só técnico, né? Isso. O aspecto, claro, técnico, o quanto institucional, então, quanto ele veste a camisa da empresa tem a ver com a cultura. Então, ele se pontua e o superior imediato pontua ele também. E a Legal. consultoria, junto com o RH, faz uma reunião de consenso. Então, quanto que tu te pontuou? Eu me pontuei 9, funcionário vai se achando. E a empresa,
Olha, te pontuei 5. Opa, a Eita. gente tem uma diferença. E Uhum. aí a gente vai discutindo ações que fazem sentido para a pessoa realmente evoluir e alinhar. É nesse momento das avaliações de desempenho que a gente consegue alinhar as expectativas. Se realmente o que a empresa espera, o funcionário está entregando. Porque às vezes a gente tem uma distorção, né, de opiniões. E uma consequência dessas avaliações são os planos de desenvolvimento, que aí a gente foca no que realmente aquela pessoa precisa fazer para ir para um próximo nível, para ser promovido. Então, é uma exigência dos dois lados. A empresa vai fazer muito, mas o funcionário também tem que dar a contrapartida. Que legal, que legal. Até aproveitando isso, aí eu acho que entra muito na parte de consultoria de vocês, porque existem os métodos, né? Porque um dos grandes pontos do profissionalismo que a gente pega, inclusive a aula de ontem do clube de associados da gente era sobre sucessão familiar, né? A gente trouxe um advogado, especialista nisso. E aí, tinha várias pessoas fazendo perguntas, assim como se não soubessem que existia um procedimento padrão, né? E aí eu gosto muito de falar, esse tema de profissionalização é o quê? Qualquer problema que a gente está enfrentando, alguém já passou por isso. Exato. Alguma empresa já passou e já tem solução no mercado. Não precisa ficar inventando a roda. Precisa saber o caminho correto de profissionalizar. Financeiro, como é que organiza? Não precisa tu ir na doida, numa planilha, no papel resolver. Existe um método padrão para empresa pequena, para empresa média, para empresa grande. Contratação, existe um padrão para empresa pequena, média, grande. Então, todo mundo dá para seguir um caminho. Dentro desse caminho, o que é que eu estou falando sobre isso? Vocês aí devem ter os relatórios, vou dar um exemplo, os questionários padrões, né, que se faz sobre avaliação de desempenho. Não tem alguma coisa nesse sentido? Tem, Temos. sim. Então, assim, a gente tem vários, inclusive eles são bem padronizados e personalizados para cada tipo de empresa, porque cada Boa. empresa tem as suas diferenças, né? Então, quando a gente fala, a avaliação de desempenho, ela também traz uma parte, além dessa parte comportamental, a parte técnica do trabalho em si. Então, esse trabalho em si sai lá do que a pessoa faz. Então, a gente personaliza isso, não é, como a gente diz na Fiusa, não é receita de bolo, tá? Não é receita. Trabalho Boa. para cada empresa. Então, na minha empresa, esse operador executa isso, isso e isso. É o que vai estar lá na avaliação de desempenho dele. Então, Legal. personalizado. Por quê? Porque aquela atividade é uma atividade. E é muito legal quando a gente fala nos processos de avaliação de desempenho que eles também tiram da empresa a responsabilidade dos aumentos por aumentos, né? Por Boa. quê? Porque a pessoa vai lá e ela tá com um desempenho inferior ao que a empresa espera, cara, ela não vai ter nem coragem de pedir um aumento, né? E a empresa É. não tem responsabilidade. E aí depois a gente avalia em cima disso, puxa, tu fez tudo isso que tu tinha para fazer, agora sim tu pode ir para um próximo nível, né? Então, a Legal. gente começa com isso a organizar uma série de outras coisas que vem adiante, né? Isso é bem legal da gente falar sobre isso também. Legal, legal. Bom, pegando esse tema também aí, voltando agora para a empresa familiar. Existe também a hierarquia, quando não é familiar, é mais fácil de obedecer. Porque o cara é teu chefe, tu nasceu teu chefe. Agora o cara é meu irmão, o cara é meu pai. Às vezes o filho é o chefe, né? O filho assumiu e o pai ainda virou funcionário da empresa. Tenho vários, tenho mentorados meus que o pai não conseguiu liderar a equipe. Graças a Deus o filho está tocando, a empresa cresceu. E o pai virou operador, classificador lá de material, alumínio e tal, que não tem nada de errado nisso. Mas ele está tendo que obedecer o filho e tem um problema de hierarquia grande ali, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é qual a orientação? Comenta aí. Eu só vou introduzir um pouquinho esse assunto até para falar das gerações, Isso. porque quando a gente tem um treinamento de lideranças, que a gente tem um módulo que fala sobre as gerações. E Boa. sempre, quando a gente introduz o assunto, eu digo assim: imaginem só, essa é uma curiosidade bacana, que hoje é a primeira vez na história que 4 gerações diferentes estão interagindo no mercado de trabalho. Verdade. Se já é difícil numa empresa que não é familiar, imagina numa familiar, que a gente tem o avô, o pai, o filho e o neto. E o neto? Todos eles. Já tem um ranço por algum motivo fora. Aí, geração diferente, realidades completamente diferentes. E aí começam as divergências de opinião, né? Essa que é a verdade. Mas o que a gente sempre instrui, né? Que o importante também é a gente buscar o melhor de cada geração. Respeitar, isso que é interessante, tu falou, o pai, ele entende que não é a gestão o lugar dele, que ele prefere muito mais estar lá na operação. Então, Isso. é isso, né? Então, ele vai para a operação,
Mas aí eles têm que ter o papel definido muito bem claro, né? Até Legal. onde cada um vai, qual é o limite. Isso é importante também, estabelecer esses limites para que a hierarquia ela fique mais tranquila, né, da gente lidar. Então, Legal. e a primeira coisa, assim, esquecer estereótipo, né? Ah, o fulano de tal é da geração Z. Ah, Isso. não quer nada com nada. Um Então tra- a gente tem que. Só quer tirar férias e tal. Então a gente tem que esquecer isso. Eu sempre falo, tipo, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, que tinha esse estereótipo, né? Que mulheres não podem e tal. E hoje em dia a gente está aí dominando. Então, essas gerações precisam respeitar os limites e utilizar o que cada um tem de melhor. A gente fala até de mentorias reversas, que é, quem sabe, a pessoa que é mais jovem e é super inteirada de tecnologia pode ensinar alguém mais Boa. velho e alguém mais velho que já errou, né? Já fez todos os testes do mundo, instruir aquela pessoa mais jovem. Cara, eu já fiz esse caminho, faz por aqui que é muito mais fácil. Então, acho que é misturar isso e para a empresa familiar super cabe. E aí, pegar esse mesmo gancho aí sobre a cultura organizacional, né? Eu vim do mercado, eu costumo dizer que eu fui privilegiado porque eu comecei a trabalhar em empresa grande. Eu comecei a trabalhar na Oi, que já era uma multinacional, não, multinacional não, era uma empresa aqui do Brasil gigantesca, né, de telefone. Depois eu trabalhei na Visa, depois eu entrei na Gerdau. Então eu peguei essas culturas, os ambientes com cultura organizacional, com gestão, com Fundação Nacional da Qualidade envolvido. E aí depois eu virei empreendedor, né? Tive um salão de beleza, tenho uma empresa hoje de reciclagem, ensino sobre isso, mas eu peguei esse clima de cultura organizacional. E aí eu sei da importância disso, né? Dos rituais, né? Dessa história que vocês falaram, de quem é que tem voz para quê, quem tem autonomia para quê, quem é que é responsável pelaquela ação. Muito dos empresários, eu vejo que o pessoal tem medo de passar responsabilidades com medo de perder a equipe. Mas é justamente o contrário. Aqui na minha empresa eu passo responsabilidade grande para os meninos. Olha, tu vai ficar cuidando do financeiro assim, 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 assado. Os meninos até, meu Deus, vai cuidar e tal. O que é que acontece? Naturalmente, essa pessoa com a responsabilidade alta, na minha visão, eu queria escutar vocês, tá? Ela fica mais engajada com a empresa. Porque ela fica mais conectada, eu tenho uma responsabilidade maior, ela acorda com aquilo na cabeça, com a missão, né? Então, eu acho que é justamente o contrário, né? Quanto mais missão e mais responsabilidade você dá, mais você vai ter a equipe na mão. Obviamente, tem as formas de fazer isso. É mais ou menos por aí? É, assim, bem interessante isso, porque o que que acontece? Olha só. Primeiro, a gente tem que dar autonomia, né? Quantos empresários dão autonomia, mas puxam de volta, né? E aí Aí, a boa. pessoa está meio perdida ali, puxa, eu não sei se eu faço ou não. Primeiro item, se a gente deu autonomia, a gente realmente tem que fazer isso acontecer. A pessoa vai errar? Vai, e a gente vai corrigir. Então a gente tem que ter tempo para isso, a gente tem que ter paciência para isso. Porque muitas vezes, né, aquilo a gente pega de volta, deixa que eu faço, porque senão o fulano vai fazer errado. Então, demos autonomia, estamos cobrando em cima disso, e é isso que faz a cultura do dia a dia, né, Fiuza? A cultura não é Isso. só na plaquinha, né? Como a gente sempre diz, né? A gente tem toda uma metodologia para desenvolver ali valores operacionais, que é valores, visão, propósito, mas não é o que está na placa. A cultura é o que acontece no dia a dia dentro da empresa. Nós somos uma empresa que dá autonomia para os funcionários. Aí tu pergunta para o funcionário assim, aham, Tá certo. pede de volta. Então, assim, nós precisamos definir assim, o que que nós queremos como empresa, né? Puxa, Uhum. quero uma empresa onde as pessoas estejam se desenvolvendo, as pessoas estejam crescendo, as pessoas estejam indo além. Mas eu estou proporcionando isso, eu como empresário, eu estou sendo capaz, teve aqui um comentário de alguém que falou ali, eu tô louca que o meu filho mande em mim, né? Doido Ele pra tem uma passada. para isso, mas nós precisamos treinar, né? Nós precisamos ensinar essas pessoas a terem essa autonomia, o que fazer com isso. A gente entende muito essa questão das gerações, que a geração Z tem um pé nisso, né? Tu dá um pouquinho de autonomia, Uhum. eles já acham que eles mandam em tudo, mas É. precisa aproveitar isso também, porque é uma geração maravilhosa, gente. Assim, a gente tem algum problema em termos de tecnologia e a gente está pensando numa solução, eles já têm a solução. Então, assim, nós precisamos fazer com que isso integre. E isso é cultura, né? O quanto nessa Aham. metodologia reversa aí, que a gente tem as mentorias reversas, dos mais velhos com os mais jovens, dos mais jovens com os mais velhos, o quanto quem ganha é somente a empresa, né? Por quê?
E daí a gente tem cultura de verdade, né? A gente tem as coisas realmente acontecendo na prática e é isso que se quer. Porque é só assim que as empresas vão permanecer no mercado, né? Legal, legal. Ó, Deixa eu complementar, que é o pode que a falar. Raquel falou, sobre isso que tu perguntou, Fiuza, da... quando a gente passa uma responsabilidade, as pessoas engajam. Se a gente for lá na origem da palavra delegação, que na verdade Hum, nada mais é do que isso, né? É o aham, ato de delegar e, ao mesmo tempo, ato de confiar algo a alguém. Então, a boa. partir do momento que a gente delega, é o primeiro passo para a gente começar a criar essa conexão de confiança. No Legal, própria legal. origem do nome, a gente já Já é isso, né? consegue entender, né? Então, é bem bacana. Realmente é um passo E bem importante. pegando o gancho aqui, ó. A Aninha da Ciclo Caçambas, foi ela que comentou lá que você falou, né? Aqui a empresa é mãe e filho, é ela lá e o filho dela, né? Não vejo a hora que ele começa a mandar em mim. Provável nesse momento, espero ele ter muito mais autonomia, né? Então ela tá querendo dizer que ela tá querendo isso, né? O Murilo, né, Aninha? É É o isso filho dela lá. importante, né? Por quê? Porque daí é uma nova geração assumindo, né? Mas nós precisamos munir essa nova geração, né? Com Legal. ferramentas, metodologias, né? Para que eles realmente consigam fazer isso da melhor forma. Até porque a gente sabe que a nova geração também chega com aquele medo, né? De dizer, puxa, eu tenho que substituir alguém que está aqui há anos, né? Quantos Uhum, sucateiros sabe que estão, que é o vô, é o pai, eles ainda estão na empresa e chega um jovem com toda uma responsabilidade, né, de jogar, de tocar isso adiante, né, de conseguir manter. uhum. Então ele tem que estar muito, tem que estudar, né? Não adianta a gente dizer que não. Hoje no mundo que a gente vive, isso é extremamente necessário e trazer as coisas para a prática aí, para dentro da empresa. Legal. Aproveitando aí, ó, quem está assistindo a live também, o Felipe. Felipe Capello é da Sucalog. Sucalog já está em várias gerações aí, né, Felipe? Pode até comentar aí pra gente. Sucalog é um sucateiro gigantesco, um dos maiores sucateiros do Brasil. Está assistindo a gente aí também. Está sempre assistindo com a gente. Bom, e aí falamos da geração Z, estou falando aqui já da galera que entrou do meio aí, né? A gente falou da retenção de talentos, geração Z, cultura organizacional, e também eu queria falar um pouco da forma de, assim, a gente não contrata um líder nato, né? Um líder pronto, não é nem um líder nato, um líder pronto, né? O cara quer contratar, não, eu quero contratar um cara que cuide aqui da minha empresa, eu pago o preço que for, ele vem, né? E eu costumo Verdade. muito dizer, ó, isso aí é um conto de fadas que você quer. Na verdade, o ideal mesmo é que seja formado em casa. Eu falo muito sobre formação de líderes, pegar pessoas mesmo. Às vezes não é o melhor técnico que é o melhor líder, às vezes é muito pelo contrário. Às vezes eu fiz isso aqui na minha empresa, até meu funcionário vai assistir, vai falar sobre isso, para não vou falar os nomes, não. Eu peguei o meu melhor cara do pátio e coloquei para ser chefe no começo da minha empresa, assim, uns 3, 4 meses. Eu peguei o melhor operador lá de prensa e tudo e tal, e ele virou chefe. Ele não tinha uma boa comunicação com a equipe. Então, porque ele era muito bom técnico. Então, eu atrapalhei a minha empresa e ainda atrapalhei ele. Aí, graças a Deus, que o rapaz, eu já vi isso na Gerdau, vou voltar atrás aqui. Ei, peraí, volta, volta. Ele, não, tá tudo bem, graças a Deus, tu me voltou para trás. Que eu não estava me sentindo bem ali e tal, tal, tal. Isso não tem certo e errado. Tem a pessoa que é muito bom tecnicamente e tem a pessoa que é muito bom de gente, né? Que é a carreira X e a carreira Y. Como é aí a visão de vocês com a criação de líderes? O que é que vocês podem falar aqui para o pessoal se inspirar? Perfeito, assim, existe algo muito importante. A gente diz que o líder, ele precisa, primeiro, querer ser líder, e líder tem que ser apaixonado por gente. Aí a pessoa vai dizer assim, eu não sou, vamos supor como se fosse um caso desse teu. Tá tudo Aham. certo. Ele pode ser o melhor técnico, ele pode desenvolver uma carreira de especialista maravilhosa, né? Boa. Assim, isso é fundamental. Líder tem que gostar de gente. Segunda questão, né? Sempre nos perguntam sobre isso. Ah, o líder vem pronto, o líder se forma. Óbvio que nós acreditamos na vertente de que o líder se forma, mas nós precisamos ter características, né? E aí entram os nossos testes de perfil, porque o teste de perfil nos traz as características da liderança e nos Boa. que essa pessoa precisa se desenvolver. Então, e aí entramos lá nos planos de desenvolvimento, porque o líder precisa ser desenvolvido, né? O líder ele precisa entender o que está se esperando dele nesse momento e o que a gente vai fazer para que ele consiga ir adiante, né? Então, isso é extremamente importante no desenvolvimento da liderança. E nós temos pessoas que não vão ser, e está tudo bem, porque nós precisamos também dessas pessoas dentro da empresa. O que a gente não pode, né, Fiuza, tu foi super rápido em definir isso, né? O que a gente não pode é daqui a pouco a gente perde um excelente técnico, porque a gente colocou uma função de liderança que ele não consegue, que está além das capacidades dele, Boa. né?
não gosta. Isso. Então tem que É. gostar. O líder ele precisa gostar, mas ele pode sim se desenvolver. Existe vários, a gente tem boas formações de liderança aí, nós temos curso de líderes 1, líderes 2, né? Legal. Enfim, a gente trabalha muito esses aspectos de liderança e tem pessoas que se descobrem, porque tem gente que não sabe que tem características de liderança e tem, e isso é maravilhoso, porque aí a gente consegue formar novos, né? Formar Uhum. líderes aí. Fê, não sei se Legal. quer complementar aí. Vou complementar só falando sobre alguns outros cursos que a gente faz. A gente tem aí em algumas empresas como se fosse um calendário de treinamentos. Então a Boa. gente faz lá 6 meses, um ano, com uma trilha. Então Legal. a gente desenvolve treinamento de comunicação. Até alguém colocou ali, além da comunicação, né, as principais aliadas são clareza, transparência, empatia. Então a gente sabe que comunicação não fomos nós que falamos, né? Existem Aham. estudos que dizem que 90% dos problemas das empresas são comunicação. Então, não tem como não treinar as pessoas nisso. Legal. Treinamento de feedback, que é um item extremamente importante. O líder ele tem que saber como que ele vai dar um retorno para o funcionário, né? Como que ele vai mostrar se está no caminho certo, se não está, a maneira de se comunicar. Então, a gente fala muito sobre isso nos treinamentos de feedback. O acompanhamento, né? O líder precisa também aprender a acompanhar os seus liderados. Então, os superiores da empresa vão desenvolver os líderes, mas eles têm que aprender como desenvolver quem está abaixo deles também, para que Legal. tudo flua melhor, né? Legal. E aí, gestão do tempo, enfim, a gente realmente tem vários treinamentos que ajudam os líderes a ir para um outro nível, né? Que A legal. realmente se desenvolver. E isso Uhum. funciona e acontece, viu? Eu já vi empresa grande, é assim que funciona, é assim que forma a liderança, são pessoas que vieram de baixo. A Gerdau, falo muito sobre lá, porque eu já trabalhei lá, eu vivi a cultura lá, foram mais de 12 anos lá, né? Então, eles tinham a cultura, não sei como é que tá hoje, mas eles tinham a cultura de valorizar muito a galera que cresceu lá, que entrou como estagiário, né? Eu fui lá, eu era estagiário, administrativo, comprador, executivo, estava na linha de sucessão do gerente, estava na linha para diretor e tal. Eu sabia onde é que eu ia e as pessoas também sabiam que estavam comigo, por quê? Tinha o cara que era mais competente e o menos competente. O menos competente sabia que ele não estava evoluindo. E aí tá tudo bem, tu quer ficar parado aí, tu fica. O outro, se quiser, sobe, né? Exato. E aí existe o processo para isso. Então a gente está falando de empresa grande. Agora, de empresa pequena, a gente precisa treinar a liderança. Às vezes tá você, a empresa cresceu, que é isso que acontece com a maioria aqui, né? A empresa cresceu e você começa a precisar formar um líder, porque você já não dá mais conta de cuidar de um pátio. Já não dá mais conta de cuidar da administração. Você tem que estar em outro patamar. Aí é isso que eu puxar esse gancho para falar com vocês sobre a importância da liderança de pessoas. Ele vai também de encontro à descentralização de pessoas, da empresa, né? Do dono poder, a empresa poder crescer, né? E isso acontece muito com os consultores de vocês, com os consultados, né, de vocês? Acontece, né, Fiuza? Por que que acontece? Olha só, a empresa vai crescendo, né? Daí, o que que a gente diz? Aquele termo que tu usou de dormir, né? A questão ali do dormir em paz, né? Dormir em paz, velho. Empresários, e ontem ainda estava conversando com um empresário do ramo da reciclagem, que me disse assim, nossa, eu acho que era melhor a gente voltar atrás e ser bem menor, porque a gente se Aí. incomoda menos. Mas aonde entra isso? Falta de desenvolvimento de gente. Por quê? Porque a empresa vai precisar de mais pessoas para desenvolverem, para cuidarem do pátio, para cuidar lá da logística. A gente precisa desenvolver líderes. Empresas não crescem se não desenvolverem lideranças, né? E a gente aqui também tem uma coisa importante. O líder que for desenvolvido, a gente sabe que ele tem que sair do operacional, né? Então, assim, essa é a grande questão dentro das empresas, né? O quanto estamos dispostos a dar esse, porque ele é um ótimo operacional, mas ele tem que treinar pessoas para poder ficar no lugar dele. Então é todo um desenvolvimento. Ele é para a empresa grande, mas ele é para a empresa menor também, né? Porque não adianta o empresário, ele não vai conseguir tudo, porque daí ele não dorme, né? Ele simplesmente Exatamente. não para, né? E aí, e quantos empresários a gente escuta dizer assim, eu não aguento mais, né? Então, Exatamente. não aguentar mais, precisa passar pelo desenvolvimento de líderes. Eu queria só dar uma perguntinha Pode falar. que dizia assim, o que é mais como se fosse, o que é mais importante, o fit, né, cultural concorda com a questão cultural da empresa ou a inteligência? São itens que eles são complementares, né? Então, É. assim, hoje a gente sabe que nós precisamos desenvolver inteligência emocional nas pessoas. E isso faz parte dos planos de desenvolvimento e principalmente do líder. Treinamento de líder tem um módulo de inteligência emocional, a gente não pode desassociar isso, né? Até É. porque
O líder, ele trabalha com pessoas. Pessoas trabalhamos com relacionamentos, então relacionamento, a gente precisa ter esse cuidado. Então, sim, nós precisamos ser pessoas que estão alinhadas à empresa, tá? Alinhadas à cultura da empresa. E os líderes aí, vocês que estão nos assistindo, eles têm que estar alinhados aos valores e à cultura da empresa de vocês, porque senão não vai dar certo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma inteligência emocional gigante, porque vai lidar com gente e com todos os problemas que nós temos a respeito de gestão de pessoas. Legal, que legal. Pegar esse gancho aí também. Excelente isso. O empresário normalmente usa a régua dele. Aí eu vou fazer até uma filosofia. Todo mundo usa a régua, a sua régua para medir outras pessoas, né? E o empresário ele vem na grosseria com isso. Que quer dizer o quê? O cara que ele é comunicativo, comercial, que a maioria dos sucateiros, recicladores estão aqui, tá? O cara ele é o quê? Parecido comigo aqui, gesticula, fala, se balança, né? Esse cara quer contratar o quê para administração? Outro falante, outro desenrolado comercial. E aí começam os problemas também da história que volta lá para a história dos perfis. Esse cara, ele vai ser exposto. Eu fiz um vídeo semana passada sobre isso. Esse cara que vai ser exposto. Não, mas eu não quero não, eu quero ficar aqui nos bastidores, quero que sabe nem que existe. A empresa toda vai saber como você pensa. O que você faz, se você é o desenrolado, se você é o espertão. E as pessoas vão copiar esse modelo intrinsecamente. Querendo ou não, você vai ser o modelo que as pessoas vão copiar. Então você pode falar o que você quiser, o seu modelo é o que o pessoal vai seguir, né? E aí segue para o modelo bom e para o modelo ruim também, para quem tem perfis aí. Então você você vai virar empresário, aconteceu comigo aqui demais, você vai expor tudo que você é pior do que um psicólogo para todos os funcionários, porque o pessoal vai te avaliar e ainda vai te copiar, né? Então isso é o espelho do que você é. Aproveitando isso aí acontece muito essa história da pessoa contratar a pessoa errada por causa da régua dela, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Contrato um administrativo com perfil de comercial. Aí, às vezes, o cara é muito... Eu já peguei também alguns casos, os cara é todo metódico, aí ele contrata um cara metódico para ser vendedor, comprador, né? E aí isso é um problema gigantesco, né? É o que eu vejo, né? O que é que vocês enxergam aí com relação a isso? Eu queria até falar sobre isso, porque a gente tem detectado, como a gente faz teste de perfil, não só para contratar, mas para empresas que, eu quero saber os perfis das pessoas aqui dentro, mesmo que não seja o certo, eu quero entender. E Aham. aí a gente tem detectado que os donos das empresas, exatamente o que tu falou, e não é só uma afirmação tua, é dados e fatos. É As dados, né? empresas Uhum. os donos das empresas contratam as pessoas com o mesmo perfil deles. E aí a gente tinha uma empresa que dizia assim: eu queria tanto inovar, queria coisas novas, mas parece que a minha equipe não inova, sabe? Não toma iniciativa. E aí a Aham. gente foi fazer o DNA organizacional, que é o que a gente chama de entender Boa. os perfis dos líderes e comparar. E aí a gente se deu conta que a grande concentração lá dentro da empresa era de perfis estáveis, Tipo, que era exatamente o perfil do dono. Ou seja, Inovação zero. zero inovação. Daí a zero gente disse inovação. para ele, cara, se tu quer realmente inovar, a gente vai ter que mudar um pouco o teu quadro, Vai, né? vai ter que trazer um doido para cá, tá todo mundo muito normal, né? Exatamente. Nada contra, mas assim, era o que ele queria naquele momento, né? Nada contra os estáveis. Mas a gente começou a fazer um movimento de contratação de dominantes. E aí a Legal, coisa boa. parece que deslanchou, assim. Deslanchou, né? Deu uma Você virada, sabe? veja como Então, é legal, gente. faz Pessoal muito comentando aí, sentido. ó. Fiuza novamente entregando ouro em pó no mercado. É mesmo, isso aqui é uma consultoria gratuita aí para todo mundo, viu? É um assunto muito forte. Isso aqui muda a empresa mesmo. Uma virada de chave dessa aqui, de contratação correta, de colocar a pessoa certa no local certo. Às vezes você tem um funcionário que é um foguete que está trabalhando com você. Ele só está na posição errada, e aí cabe ao líder, cabe a você ou a pessoa de liderança enxergar isso, né? Então, às vezes, a gente tem a mão de obra e não está sabendo usar da forma correta. Falamos aqui, gente, também sobre geração Z, autonomia, cultura, sobre retenção de talentos, sobre a forma de contratar. Então, falamos aqui vários assuntos já, para quem entrou do meio para o fim aí. Gente, a gente está chegando perto do final da live, por incrível que pareça. E tinha assunto que só ainda. Nossa, Passa passa. rápido, né? Mas vamos Demais. seguir mais um pouquinho aqui. Se derrubar, derrubou. Mas se o pessoal está gostando, eu também estou gostando desse assunto. Vamos lá, agora vamos para formas de contratação. Vamos na prática. Não, legal, muito bonita essa live de vocês e tal. Meu amigo, tá faltando a gente aqui para trabalhar. Como é que eu faço aqui para contratar, para botar? Eu quero, como é que faz? Eu não já liguei para todo mundo aqui do meu bairro, ninguém quer trabalhar, não. O que é que eu faço aí? Responda aí.
Ah, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Aonde a gente É, tira trabalhar, afinal de contas. Então, assim, o que que a gente sempre gosta de definir, né? A gente define com a empresa como que esse processo realmente vai funcionar, né? Ah, de que forma... tem empresas que funcionam com indicação, né? Tem empresas que boa. funcionam... Hoje a gente tem excelentes sites de recrutamento que vão para o Brasil inteiro. Gente, empresa do interiorzão, o rádio funciona, acredita, Fios? É isso? Aí, Né? cada, não tem certo e errado, não. Cada Não região tem. também, né? E não tem assim, ai, a gente é moderno e a gente usa somente a rede social para a gente contratar gente, não. Então, assim, eu tenho empresa no interior que tem jornal, tem rádio, Aí, né? E aí a gente tem que entender esse contexto dessa empresa para saber onde achar as pessoas. Ah, tu precisa de uma pessoa mais técnica, por exemplo. A gente tem os sinais da vida, né? Ah, isso. outras instituições, né, outros cursos que a gente pode trazer. Então, não existe uma única linha que a gente vai seguir para contratar. O que que muitas empresas acabam fazendo, né? Utiliza uma linha única. Ah, eu anuncio lá num site de emprego e não vem ninguém. É, Mas isso. está usando esses outros formatos, por isso que a gente tem que entender o que que funciona na tua cidade, né? Como que é? Tem cidade que se tu botar um cartaz no mercadinho, enche de gente na tua porta. Aí. Por que não? Então, assim, por isso que a gente precisa entender a realidade de cada empresa. Esse trabalho que a gente faz, né? Para a gente conseguir definir por onde que realmente essas pessoas vão entrar. Não tem certo e errado, não tem o que funciona numa grande cidade, não funciona numa cidade pequena. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Porque as pessoas estão aí. A gente precisa achá-las e a gente precisa comunicar com elas para fazer com que elas Legal. venham para a gente. Testar Legal. vários formatos. Eu estava numa empresa ontem, não era de reciclagem, mas enfim, é realidade, né? Aham. E eles utilizam muito os grupos de Facebook. Olha Ah, aí. tem um grupo de Face que é só, sei lá, da reciclagem, né? Vamos falar. Aham, E aham. aí a gente vai colocando lá o currículo e as pessoas vão chegando. Nesse caso era uma escola. Então, as auxiliares lá de sala e tudo mais, a grande maioria, para minha surpresa, conseguiu ser contratada através desses grupos de Facebook. Então, é Legal. muito dessas É tentativas e muito dessa. alternativas diferentes. E tem também, né, gente, que eu falo aqui, que até eu fui contratado assim, pela Gerdau, pela Oi e tal. Tem as empresas de RH especializadas em contratação, né? Eu falo muito sobre isso. Não adianta de querer inventar a roda. Qual é o caminho profissional? Eles falaram aí de Facebook, etc e tal. Eu vou contratar aqui. Acabou de entrar um administrativo aqui. Como é que foi? Não foi eu que saí ligando, porque o primeiro erro é o quê? Ei, quem é? Vocês têm algum desenrolado para indicar aqui? Aí lá vem o desenrolado, todo com o perfil errado, e a gente vai botando ele na empresa. Só Perfeito. que existe a forma profissional. Essas empresas de RH recebem uma porrada de currículo, que tem um monte de gente querendo trabalhar, só que não está chegando em você ainda. E aí você diz o perfil que você quer. Essas empresas, não, mas Fios, eu sou aqui de Jundiaí, São Paulo. Entra aí, empresa de RH Jundiaí. Tem no mínimo 10 aí. Empresa, a pessoa de Mato Grosso, bota aí, Mato Grosso, tá? Vai ter lá a empresa de RH que faz esse serviço. Você vai ligar para essa empresa, ela vai te passar, inclusive, o valor que você deve pagar a essa pessoa, porque ela conhece as pessoas que estão atrás de emprego, que estão procurando ela. E quanto é que as pessoas aceitam trabalhar. E o que é que eles estão procurando de benefício. Então, procure sempre o caminho profissional que tem, até para contratar a pessoa. Não é É, isso? isso é bem importante. Assim, tem empresas que têm, né, recrutamento e seleção interno, que tem todo um... Mas a gente também tem uns parceiros que fazem um trabalho bem legal também de recrutamento, Legal. né? E o que que é importante quando a gente vai recrutar? Que eu acho que isso é fundamental. O que que a gente quer dessa pessoa? O que que essa Boa. pessoa, né? Qual é o perfil que a gente está esperando? Porque também não adianta a gente entregar na agência e dizer, contrata um administrativo aí para mim. É, exatamente. Realmente faz, o que que a gente espera. Então, tem uma descrição bem certinha aí desse cargo para que a gente possa selecionar da melhor forma, né? Legal. E ainda digo mais, é uma prática de mercado, essas empresas que fazem essa contratação, dá 3 meses de garantia. Se o Ah, funcionário não der certo, ou você não der e tal, não gostar, não tem problema nenhum. Eles sim. contratam outro pelo mesmo preço e normalmente se paga um valor do primeiro salário. Sai de Isso, graça, né? vem, Normalmente né? 130, enfim, alguma coisa assim. Mas é super válido para empresas que não têm recrutamento interno, né? O X da questão é que, assim, ó, tem gente para trabalhar. A gente precisa Tem. achar pessoas. Exatamente. E tem o caminho profissional para contratar, que esse é um desses, né? Sem E aí diz dúvida. assim, não, mas eu já fui aqui pro. Aí tem uma outra pergunta que vem logo em seguida, que é assim, não, mas aqui no pátio é mais complicado, pro administrativo esse tipo de contratação é mais fácil. Realmente é. E pro pátio é mais dificultoso. No pátio é dificultoso, mas existem os sindicatos, né? Existe o sindicato da construção civil, pessoal, muito parecido
pedreiro e tal, pessoal, é muito parecido com o nosso pátio. Aí você quer contratar um cara que já saiba manusear sucata, aí não vai existir esse mundo. Você vai contratar um cara que quer trabalhar com isso, e a parte técnica, a sucata não é difícil, eu falo mesmo da boca para fora que a sucata é fácil tecnicamente de um líder, uma pessoa do próprio pátio ensinar. Então o seu grande segredo é contratar a pessoa certa e que quer, né? O resto aí se encaixa, né? Até o Felipe botou aqui, ó. Pode pagar bem, quanto mais melhor, né? Então, ou seja, ele está no desespero também de mão de obra, né? Então, Sabe de um evento de RH no início do Eu ano, pensei exatamente isso aí que tu vai falar agora. falaram lá pra gente, assim, ó, nós precisamos de pessoas com vontade. Porque hoje o que falta não é mão de obra, o que falta é gente que tenha vontade de trabalhar. E se tem Boa. vontade de trabalhar, a gente vai treinar, a gente vai desenvolver e essas pessoas vão ficar, né? Mas tem que ter vontade. É como se fosse o pré-requisito, né? Tá, me diz, tu tem vontade de trabalhar? Então, se tu tem vontade, tu vem. Vem arrastando o pezinho, já não vem. Eles falaram E, que a gente está passando pro momento da crise e da vontade, exatamente isso. Mas uma coisa importante também é que as empresas, a partir do momento que contratam essas pessoas que têm vontade, mas que ainda não têm a técnica, que elas tenham um processo para esse, a gente chama de onboarding, para essa integração da pessoa. boa. Tá, e como é que é? Como é que vai ser o processo? Quem que vai treinar? O que que precisa treinar? Posso treinar tudo ao mesmo tempo? Jogar todas as informações para a pessoa? É, Não. Vai, bombardear, né? vai aos poucos. A gente tem exemplos de empresas que a pessoa entrou, saiu para almoçar e nunca mais voltou. Fugiu, né? Simplesmente foi embora, porque jogaram tudo ao mesmo tempo. Então é importante ter esse processo e entender. Ah, quem sabe a pessoa precisa passar lá por uma semana de um treinamento por partes, aos poucos. Uhum. Eu digo, né? Primeiro faz com que a pessoa goste. Depois tu vai passando tudo para ela. Não fala tudo ao mesmo tempo. Vai se Legal. apavorar. Que também é muito da responsabilidade da liderança, né? Porque às vezes o dono leva muito para centralização, eu que tenho que resolver, eu que tenho que ensinar e tal. Se você conseguir até descentralizar isso, existem umas metodologias que eu falo muito com meus mentorados, que é o quê? Coloque um operador anjo. O que é um operador anjo? É um operador que, se esse cara der certo, eu vou te dar um bônus de R$ 300 se esse cara deu certo. Meu irmão, esse cara vai fazer, o outro tá certo, entendeu? Perfeito, Então, perfeito. é uma forma de usar a equipe, né? Ou então, às vezes, você nem precisa dar dinheiro, você só integra, ó, você vai ser o fulano não é líder, mas ele vai ser o cara que vai te ensinar tudo. E aí você avisa até para a equipe, ó, o fulano tá entrando novato, esse aqui vai ser o anjo dele, tal, tal, tal. E aí isso facilita a comunicação e a pessoa se sente mais responsável e vai te ajudar no treinamento da parte técnica, que é a parte do dia a dia ali, né? Que não tem como, às vezes, você tá lá, né? Então E tem vários... essa pessoa que está entrando, ela consegue sentir essa segurança. Ela sabe em quem ela vai se apoiar, né? Nesse momento em que ela está entrando. Gente, assim, é uma pessoa nova que entra na empresa, é tudo novo. Às vezes a gente coloca no lugar dessa pessoa, né? Assim, é um mundo de coisas novas, é uma empresa nova, gente nova. E aí a gente despeja tudo no coitado. É um milagre que eles não saem correndo. É um milagre. Tem isso também. Boa, boa, exatamente. Bom, gente, falamos aqui de retenção de talentos, mão de obra, como contratar, demos até exemplos aqui práticos, tá? Centralização, a descentralização precisa de liderança de pessoas, como formar líderes, geração Z, empresas familiares, né? E como formar os líderes do negócio, acho que é um dos grandes temas aqui também, tá? Gente, eu tô com medo de derrubar a live, que a gente já passou do limite permitido aqui. Mas o assunto é ouro em pó mesmo, é uma conversa boa aqui. Esse assunto é muito longo, mas esse assunto é um dos grandes. Eu tomo assim como a minha empresa aqui. Eu acho que o grande segredo da empresa são pessoas. Se você conseguir ajustar seu time, obviamente os processos também, o sistema, empresas como vocês prestando serviço, contabilidade legal, advogado, empresa de consultoria legal, a empresa roda bem. Eu acho que o grande segredo é isso. É muito mais importante isso aqui até do que mercado. Mercado e tal, todo mundo vai fazer, que não é muito difícil. Você vende para fulano, compra de fulano e tal. O grande segredo está em casa. Quem tem a casa mais organizada ganha dos outros. Não pode ser crise que tiver, você não cai. E eu falo muito sobre isso, que é isso, a questão da profissionalização. Gente, eu vou agradecer vocês aqui. Daria mais umas 10 lives, né, para a gente falar aqui sobre o assunto. Falem as últimas palavras. Assim, o que é que vocês enxergam do mercado de mão de obra, com esse negócio agora de inteligência artificial e com essa robotização, né, que está todo mundo dizendo que agora vai ser tudo robô, e isso vai acontecer mesmo, vai acabar a mão de obra. Tem um Elon Musk dizendo que tem que criar uma renda universal, porque vai faltar
não vai ter mais para quem trabalhar, e agora, ao contrário, a gente acabou de dizer que não tem quem queira trabalhar nas empresas da gente. Que mundo é esse? Quem é que está certo, quem é que está errado? Comenta aí. Perfeito. Então, sim, a gente tem uma mudança, né, no mercado de trabalho, a gente sabe disso, a inteligência artificial, ela está aí, e eu nem sei como é que a gente vivia há 3 anos atrás sem, Sim, né? né, no dia a dia, porque ela faz toda a diferença. Mas existem ciclos, né? O Brasil, o mundo já passou por ciclos, né? A gente veio de Revolução Industrial, onde se dizia que ia acabar tudo, a gente veio da entrada da internet, dizendo que agora o mundo acabou, ninguém vai mais ter trabalho. E a gente está Agora de já novo. é. De novo, né, nessa questão da inteligência artificial. Algumas funções vão desaparecer, sem sombra de dúvida, como já aconteceu ao longo de toda a história da humanidade, né? Mas novas funções vão ser criadas. A gente gosta muito de usar o exemplo de que os nossos filhos, eu tenho uma filha de 14 anos, ela está estudando para profissões que ainda não existem no nosso mundo. E dentro das nossas próprias empresas. Verdade. Nós teremos uma diversidade de coisas que a gente nem sonha. Então, sim, tem funções que não existirão mais, mas existirão novas funções e nós precisamos capacitar pessoas para isso, né? Os robôs vão tomar conta. Eu gostaria que em várias atividades os robôs tomassem conta, gente, de verdade, né? Uhum. A gente viu isso na prática lá na China, a gente já tinha visto isso lá no Vale do Silício. Então, hoje os robôs, eles têm mãos, eles têm dedos, eles conseguem fazer Isso. atividades interessantes, né? A gente tem centros de distribuição de Mercado Livre, Amazon, 100% automatizados com robôs, mas nós precisamos de pessoas para fazer outras atividades, né? Então, assim, e a gente também pensa na reciclagem, né? Não é legal lá um robô reciclando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, assim, é uma atividade cada vez mais acessível isso. Mas não, né? A gente vai sempre ter lugar para pessoas trabalharem e bons profissionais, né? E profissionais que possam se desenvolver. Legal, que legal. Bom, quer falar uma coisa aí, Fê? Só para a gente fechar, então, na verdade, a inteligência artificial ela está aí, não é mais futuro, ela é total presente. E a gente veio da China com a ideia de que vão Olha existir aí. empresas que se adaptaram e usam a IA a seu favor, e as empresas que não vão existir mais. Então já não é uma opção. É importante que as empresas entendam de que forma a gente pode usar a IA. Às vezes parece algo tão diferente que nos assusta, mas a gente tem que se familiarizar com isso e usar a nosso favor para a gente não perder o mercado, né? Para a gente não perder isso. Então tem que estar sempre atento a essas mudanças, se adaptando. Mas as pessoas sempre vão existir. A gente sempre vai precisar de pessoas e precisamos só mudar o enfoque, né? Como é que a gente vai desenvolver? Num momento vai ser de uma forma, no outro de outro, mas as Isso. pessoas sempre serão o centro das nossas empresas. Que legal, que legal. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vou ter que encerrar aqui antes que o Instagram derrube a gente. Estou no limite aqui, já chegando na live. Inclusive, eu já tive uma live que passou desse tempo, inclusive derrubou. Então, estamos aqui graças a Deus que o algoritmo não derrubou. Acho que o algoritmo está gostando também dessa conversa. O robô está gostando, está curtindo. Tá? Gente, um super assunto hoje. Você que chegou aí do meio para o fim, não deixa essa live, vai ficar salva tanto aqui no feed do nosso Instagram, como no Instagram das meninas também. Eu vou botar elas em collab, tá? E além daqui, eu coloco no YouTube, porque tem muita gente que gosta de escutar no carro, fazendo outras coisas e tal. Então, coloco no YouTube também. Assim que acabar aqui, minha equipe já joga lá para todo mundo poder assistir a reprise, com foco em quê? Profissionalizar empresas de reciclagem e também quem estiver assistindo de outros mercados, tem várias pessoas aqui que assistiram, que eu vi aqui que eram de outros mercados, assistiram, já se inspirando no nosso movimento. Nós estamos virando referência em profissionalização no mercado de reciclagem. Então, agradeço vocês duas aí de coração, estar aqui aceitado o convite, né, de estar aqui falando abertamente sobre o trabalho de vocês e parabenizar também pelo trabalho de vocês, de consultoria, de organização e de profissionalização de várias empresas. Isso aí também deve ser uma atividade igual a minha aqui, é muito louvável, né? A gente ajuda empresas, vê processo de organização, vê empresas mudando, né? Então é muito bonito, é muito bacana. Tá bom? Valeu, meninas. Marquem quem tiver interesse em falar com elas. Podem pesquisar aí. Pode pesquisar por onde, Raquel? Pode nos chamar aqui no Insta mesmo, @megaconsult, Underline. né? E Isso. ali também tem o nosso linkzinho ali de contato, pode chamar a gente também. Podemos colocar aqui também o nosso telefone de contato para a gente deixar, para que todo mundo. E a gente gosta aí de bater um papo e falar bastante sobre gestão, né? Porque a gente sabe que isso faz diferença aí nas empresas. Então, podem nos chamar aí que a gente atende todo mundo com o maior prazer.
Show de bola, show de bola. Então, gente, Obrigada estamos pelo encerrando convite. mais. Valeu, Feito. Estamos encerrando mais essa super live. Toda quarta trazemos uma equipe, assim como as meninas aqui, falando sobre a profissionalização, sobre como você pode profissionalizar de verdade sua empresa de reciclagem. E na próxima quarta já temos mais pessoas confirmadas, empresas de peso. Já já vou divulgar. Normalmente eu divulgo isso na segunda. Então fiquem acompanhando toda quarta, 12 horas, meio-dia, o programa Hora da Sucata para lhe ajudar a profissionalizar e você ter sucesso de verdade no mercado de reciclagem. Valeu, gente. Até a próxima Tchau, quarta. tchau. Valeu.